E aí pessoal, tudo bem com vocês? Ontem a professora Lívia já postou para vocês uma apresentação. Eu sou o professor Emerson Porto e nas últimas aulas vocês estudaram com a professora Lívia sobre a questão da Idade Média ou o medievo. E vocês viram que a Idade Média está dividida entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. E agora nós vamos falar sobre as grandes navegações lá pelo século XV e XVI. E eu queria iniciar dizendo para vocês, recapitulando, que durante a Baixa Idade Média, ou seja, no fim da Idade Média, nós vamos ter um renascimento urbano. Esse renascimento, ele acontece graças ao ressurgimento do comércio e o fortalecimento das cidades. O comércio ele se fortalece porque a questão da terra, ou seja, o feudalismo, passa a perder o seu valor, a perder a sua importância durante aquela sociedade. Daí nós vamos ter o surgimento dos burgos, que são esses pequenos núcleos urbanos, ou as feiras, quando elas vão ressurgir. Pois bem, como eu tenho dito para vocês, esses burgos vai dar início a uma nova classe social que nós vamos chamar de burguesia. Essa burguesia, neste momento, é a burguesia comercial. Mas esse burguês ele pode ser um artesão ou, de fato, um comerciante. E daí nós vamos ter a passagem do feudalismo para o capitalismo. Anote isso aí que eu estou dizendo para vocês, tá? Passagem do feudalismo para o capitalismo. Isso aí é uma chave para nós entendermos o que nós vamos chamar dentro da história de Idade Moderna. Ou seja, é aquela fase depois da Idade Média que, repito, vocês já assistiram nas nossas primeiras aulas. Então, que mundo é esse do século XV? Tá bom? Esse mundo é um mundo de conhecimentos limitados, sobretudo geográficos. Aquela sociedade europeia, o contato, o conhecimento que elas tinham era apenas relacionado à cultura greco e à cultura romana, ou seja, extremamente limitados. Nós vamos ter, por exemplo, um grande navegador, comerciante chamado Marco Polo. Ele na realidade nasceu em Veneza, mas ele era um genovês, que ele fez grandes incursões, grandes viagens, e nessas viagens, sobretudo lá no Oriente Médio, ele começa a relatar num diário tudo o que acontecia nessas suas viagens. Pois bem, os diários de bordo de Marco Polo serviu de base para todo o conhecimento europeu daquela época. Então vocês vejam que eles estavam com o conhecimento restrito a experiências de viagens dos mercadores. Pois bem, então eles acreditavam que a Terra era plana, no formato de um prato, redonda, e que existia um grande abismo que quando se chegava no fim do mundo, os navios caíam num grande abismo e ali existiam o quê? Mares, como é que eu posso dizer para vocês? Monstros dos mares, inclusive o Oceano Atlântico era apelidado pelos europeus de Mar Tenebroso. Vejam vocês como era limitado os conhecimentos cartográficos. Ah, professor, o que são conhecimentos cartográficos? São conhecimentos geográficos e conhecimentos de mapas. Isso vocês vão ver com o professor também de geografia. Pois bem, é durante esta fase que os europeus, eles se lançam ao mar. Eles são corajosos nesse sentido. Eles rompem essa barreira, esse medo que existia, e eles se jogam mesmo. E aí vem a pergunta, mas por que eles iniciam essa fase que nós vamos chamar de expansão marítima, de expansão via mar? Eles se lançam dessa forma em busca de uma vida melhor e em busca de encontrar novos mundos. Por isso que nós chamamos de grandes navegações ou expedições marítimas do século XV e XVI. Então, no livro, ou em outros livros, ou em qualquer outro material que vocês possam estudar, vocês vão encontrar grandes navegações, expansão marítima e comercial europeia, ou até mesmo expansão ultramarina. Só um instante, o professor já está encerrando, tá bom? E aí nós vamos ter a questão do pioneirismo. Professor, o que quer dizer pioneirismo? Quer dizer quem vem primeiro.
Então, quais foram os pioneiros? Portugal e Espanha, e depois Inglaterra, França e Holanda. Anotaram? Não, vou repetir novamente. Quais os primeiros países? Portugal, Espanha e depois Inglaterra, França e Holanda. Foram os primeiros países a se lançarem nessa expansão marítima. Vale ressaltar que é nesta época que os estados ou as monarquias nacionais elas irão se consolidar ali na Europa. Porque vocês lembram que a professora Lívia falou nas aulas anteriores que a Europa era um conglomerado de pequenos feudos. Não existiam os países, tá bom? É aí onde vai existir a questão da unificação desses feudos e o surgimento das primeiras monarquias nacionais. Mas voltando para o fim, como nós havíamos falado, existia então na Europa o monopólio dos mercadores árabes e dos comerciantes de Gênova e Veneza, ou seja, na Península Itálica, porque não existia ainda a Itália, o país como nós conhecemos hoje. Eram apenas essas cidades. Então, esses comerciantes dominavam o comércio via Mediterrâneo, porque as únicas rotas que eles conheciam até então eram as rotas via Mediterrâneo ou aquelas velhas estradas greco-romanas. E aí as especiarias, os produtos de grande valor, para se chegar na Península Ibérica, por exemplo, que é a região onde está Espanha e França, o preço chegava muito, mas muito alto. Então eles buscavam uma nova rota comercial que fosse favorável para eles. Então a motivação dessa busca dessas novas rotas comerciais estava na busca por especiarias e também riquezas minerais. Que especiarias eram essas? Pimenta, chá, cravo, canela. Veja a briga para chegar num local para encontrar essas especiarias. E sua mãe cozinhando em casa de sazon, né? Diga aí, filhote. E aí o que é que acontece? Essa briga toda para encontrar esses produtos, tempero, pimenta, além de produtos minerais, riquezas minerais. Ah, professor, que riqueza era essa? Era ouro, prata, bronze, cobre, tá bom? E aí o que é que vai acontecer? Eles vão encontrar novas terras, eles vão buscar novos fiéis para a Igreja Católica e também mercados consumidores para o produto manufaturado. E agora sim, eu prometo que realmente é a conclusão. Eu fecho esta aula dizendo para vocês que as grandes navegações vai ter como eixo principal o mercantilismo. Professor, o que é mercantilismo? 4 pontos do mercantilismo. Primeiro, balança comercial favorável, tá bom? Você importa muito e exporta gradativamente. Segundo, o metalismo, que é aquela busca por metais preciosos. A questão do colonialismo, que é você produzir colônias. Aí você vai ter a relação colônia-metrópole. E, por fim, o protecionismo, que era para proteger esses bens e impedir que outras nações, que outros povos tivessem acesso àquilo que você dominava. E aí, na próxima aula, nós vamos explorar um pouco mais os pontos do mercantilismo e o resultado desta expansão marítima, ou marítimo e comercial europeia. Tá bom? Um cheiro no coração, protejam-se. Máscara e álcool gel. Um abração, filhotes.